Bom dia. Eu acho que vocês não estão conseguindo acessar a conferência, então eu vou gravar um videozinho aqui sobre as nossas aulas de hoje. Eu deixei no portal para vocês, no portal não, no Canvas, os nossos 2 capítulos de hoje, um sobre arte no Oriente e o segundo sobre invasão de povos bárbaros ou a Idade das Trevas. Eu vou colocar também no portal, porque eu sei que tem gente que não está conseguindo acessar o Canvas, então eu vou colocar também no portal das matérias, tanto esse linkzinho aqui do YouTube que eu estou gravando agora, quanto os 2 capítulos. Então não se preocupem, depois eu peço para que vocês, no horário da aula, voltem para o fórum fixados, o fórum de dúvidas, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a matéria. É importante a participação do aluno, porque é assim que a gente vai contar a presença de vocês, e isso é muito importante, ter um retorno, se vocês estão assistindo a matéria, se vocês estão aprendendo alguma coisa, espero que sim. Nós não sabemos quanto tempo vai durar, tá horrível esse meu óculos refletir na tela, mas infelizmente sem óculos eu não enxergo nada e eu preciso da tela. Bom, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, e então é uma forma da gente não ficar parado, não enlouquecer também, né? Porque vai ser difícil para todo mundo. É o que todas as faculdades, todos os colégios estão fazendo, é aula remota, é uma solução para que a gente não inviabilize o ano ou o semestre, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas por enquanto essa é a solução. Então eu peço que vocês, por favor, entrem no fórum. Se não conseguirem, uma das colegas de vocês tem o meu WhatsApp, está disponível para todo mundo, me mandem dúvida, vamos ver uma solução para que a gente consiga trabalhar juntos nesse período, tá? Vou falar um pouquinho, então, a gente parou, né, na última aula, a gente foi até a arquitetura bizantina, né, a arte bizantina, que a gente já viu que o Papa Gregório determina que as figuras são muito importantes para quem não sabe ler, quanto os livros para quem sabe ler. Lembrando que a maioria da população nessa época não sabia ler. Então, eles aprendiam, uma forma de aprender sobre a nova religião, era essa forma de aprender, né, com as imagens. Mas enquanto acontece o cristianismo primitivo, que é esse começo do cristianismo, o cristianismo que a gente ainda não tem igrejas, as igrejas vão começar a aparecer nessa época, a gente começa a ter um novo período, né, que é o crescimento do cristianismo, e culmina, né, na mesma época com a queda do Império Romano. E aí a gente tem um período do ano 500 ao ano 1000, que é essa invasão bárbara. Mas antes disso a gente vai falar um pouquinho do Oriente. A gente não falou até então, a gente só falou do Ocidente, porque é o que chega a nós, a nossa cultura greco-romana, né, o berço da nossa civilização, da nossa arte. Mas a gente tem todo um Oriente com uma cultura própria, uma civilização, uma religião totalmente diferente da nossa. E o que acontece é que eles estavam lá protegidos ou escondidos sobre o Himalaia, então o acesso era bastante difícil nessa época. Só se chegava lá de cavalo, né? Quem assistiu Marco Polo sabe como eles eram totalmente diferentes, né? É uma boa pedida para tempos de quarentena, Marco Polo. Bom, mas eles tinham uma outra religião. E antes da gente falar do budismo, né, que era a religião predominante na China, a gente tem a religião do islamismo, a gente tem Maomé. E era proibido, no começo dessa religião, figuras humanas de qualquer tipo, não só de deuses, de santos ligados ao islamismo, mas qualquer tipo de figura humana.
E aí o que o artista fazia na época? Figuras geométricas, né? Já que a gente não pode fazer figuras humanas, a gente faz figuras geométricas. Então eles começaram a se aperfeiçoar nesse tipo de arte, figuras entrelaçadas. A gente tem toda a arquitetura voltada para isso. Basta a gente lembrar do que chegou a nós, né? Se a gente for pensar em povos da religião muçulmana, né? A gente tem os mouros que invadiram a Península Ibérica e foram eles que levaram, inclusive, para Portugal a azulejaria portuguesa, né? A gente acha que é uma coisa típica de Portugal, mas não é. Foram os povos da arquitetura, os povos mouros. E a gente também tem a arquitetura mourisca. Se vocês não sabem o que é arquitetura mourisca, não tem nada a ver com marisco, por favor. É a arquitetura vinda desses povos que chega aqui. E dos nossos exemplos a gente pode falar da Igreja da Lapinha, né? Depois que a gente saiu do caos, né, visitem, é muito interessante, é totalmente diferente das igrejas que a gente tem no resto da cidade. Outra forma que nós temos desse tipo de arquitetura aqui em Salvador, nós temos mais perto, se vocês quiserem, na Praça da Piedade, a gente tem a Biblioteca Portuguesa de Leitura. Então percebam a fachada com todos esses elementos geométricos retorcidos, pontiagudos. Eles usavam muito mais a forma ogival do que a curva perfeita na arquitetura. Na época do Brasil Colônia, a gente também tinha os moxarabes. Os moxarabes, na verdade, eram treliças que ficavam na janela. O vidro era muito caro, vindo da Inglaterra. E antes do vidro, a gente tinha esse tipo de treliça. Não se tinha muito o que fazer nessa época, como a gente não tá tendo agora, mas a gente ainda tem internet, né? A gente tem a Netflix, o WhatsApp. Então, por mais que a gente esteja confinado em casa, a gente tem várias opções, mas nessa época as pessoas não tinham muito e elas ficavam na janela vendo a vida alheia. Então, as janelas, até hoje, se vocês forem no Pelourinho, vocês podem ver, tinha uns banquinhos chamados de conversadeira. E elas ficavam sentadinhas atrás dessas treliças, falando da vida do povo, né? Era um entretenimento da época. E essas treliças, claro, a original desse povo. E a gente pode ver, eu deixei os capítulos para vocês, né? Não vou deixar, se vocês não estão tendo acesso ao Canvas, não se preocupem, a gente vai fazer isso pelo portal também. Ou seja, todos os alunos que estão matriculados têm acesso ao portal. Nós temos aqui, deixa eu mostrar, vou voltar aqui, eu tô com 2 computadores abertos, porque eu ainda estou me adaptando a essa nova forma de aula. Sou uma pessoa antiga, então para mim é tudo novo. Mas vamos lá, deixa eu mostrar o que a gente tem nessa época. Se vocês me acompanharem pelos livros de vocês. Eu queria uma outra posição para não ficar aparecendo assim tanta, mas reflexos e enfim. Bom, aqui. Isso aqui é a nossa figura 91. E a gente vê todas essas treliças aqui e as ogivas, né? Eles deixam de ser um arco perfeito, é mais ogival, mas a gente vê todos os elementos geométricos
presentes na arquitetura. Depois desses elementos geométricos, a gente tem os persas, que eles aprimoram essa arte na tapeçaria, né? Todo mundo já ouviu falar em tapete persa, um tapete extremamente caro, porque é feito à mão, nó sobre nó, com uma lã especial. Não existe um único tapete igual ao outro, porque é manual. E eles não usam nesse tapete elementos humanos também. Isso é tudo influência da religião, como a gente já falou. Olha aqui, tapete persa. Bom, conseguem ver que são todos de elemento geométrico, formas entrelaçadas. Então a gente não tem nenhum elemento humano. Isso no começo da religião muçulmana, tá? Do islamismo, da religião voltada para Maomé. Mas as seitas, né? A religião se divide em várias seitas, e as seitas posteriores, elas aceitam figuras humanas, contanto que não seja de deuses. Então, durante esse começo, esse período, a gente vai ter figuras humanas da forma bem simplificada, né? A gente quase que volta lá para o Egito, com a diferença é que no Egito a gente tinha muita forma reta, tá? Aqui a gente não tem tanta forma reta, mas a gente vê que é uma figura muito, muito simples. É como se pegasse um bonequinho, recortasse, colasse no meio da paisagem, mas a gente consegue perceber o que eles querem falar com aquela mensagem. São imagens do cotidiano, imagem muito simples mesmo, nada muito sofisticado, muito colorido. A gente tem aqui uma figura, a figura 96, se vocês conseguem acompanhar no capítulo posteriormente, a gente já tem essa figura aqui, ó. É a colheita ao luar. Conseguem ver aí? A gente tem o príncipe, as princesas, colhendo ao luar. O que a gente pode perceber é que a gente não tem nenhum tipo de forma geométrica perfeita, né? A gente tem, é tudo muito simples. Eu vou até trocar aqui o computador para ver se a gente melhora um pouco essa imagem minha. Aqui, pronto. É uma forma muito simples de figura geométrica, de figura humana, e com muitas curvas, mas nada tão perfeito como na época que a gente tinha na Grécia Antiga. Vocês vão ver que eles fazem muita paisagem, folhagem, flores, mas não tem nenhuma representação real, não tem nenhuma preocupação com profundidade, com perspectiva. É só uma cena do cotidiano representada da forma mais simplória possível, mas existe uma arte sim, a gente não pode dizer que essa época não existia arte, a gente já viu que a arte existe nos povos primitivos também, e a gente não pode chamar esse povo de primitivo, mas eles têm uma arte diferente da nossa. E aí a gente tem a China, né? A China, na verdade, eles começam a ter uma arte de escultura desde lá do começo, antes de Cristo. Eles conseguem já fundir o cobre, então a gente vai ter muita escultura em cobre da China. E a China tem uma característica muito diferente, porque o que permanece muito forte na China são as curvas. Então, tudo tem uma curva muito acentuada, exagerada na maioria das vezes. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olhem só. Tá vendo esse chinês?
Essa é a figura 97, a gente vai ver as curvas que ele tem no rosto, a sobrancelha acentuada, a orelha acentuada. Então, assim, é diferente de tudo que a gente tinha antes. Essas curvas exageradas realmente, mas fazem parte da cultura, né? Se a gente for lembrar aqui, para quem é arquiteto, futuro arquiteto, ou quem não é, vocês já devem ter ouvido falar em Feng Shui. Feng Shui é uma filosofia, uma forma de arrumar a casa que se preocupa com as energias que circulam na casa. Então, para que essas energias circulem de uma forma melhor, mais fluida, eles não gostam que tenham quinas retas. Então, eles tentam sempre fazer a curva, né? Não ter chanfros. Então, nada que impeça a passagem perfeita dessa harmonia, dessa energia. E isso vai para tudo. A gente vê a arquitetura, a gente vê em toda a arte chinesa essas curvas exageradas. A gente tem alguns exemplos no livro, a gente tem um outro, lembrando que diferente dos povos muçulmanos, né, de Maomé, na China se podia fazer figura humana sim. Então a gente tem aqui uma outra, a 94, que é muito engraçada, que é o marido brigando com a esposa. Eu acho que eu não tô conseguindo mostrar para vocês. Eu não sei como é que eu mudo aqui, mas a figura 96, olha só. Vou botar aqui. Vocês estarão lá com... Eita. Conseguem ver? Então aqui, ó, olha o cabelo da mulher voando, o tecido, as curvas do kimono do marido. Então o marido brigando com essa esposa, dando uma bronca com a esposa lá quietinha, submissa, sem falar nada. Mas a gente vê a preocupação sempre com as curvas na roupa, nessas imagens deles, né, para que tenha essas curvas acentuadas, que é uma característica realmente dos chineses. Mas não era só dessas imagens do cotidiano que se fazia na China. O que era fundamental para eles era a imagem de paisagem. Então, o que mais se teve durante muito tempo é a imagem de paisagem, não a imagem de paisagem real, uma imagem de paisagem idealizada, digamos assim. Por quê? A meditação é fundamental para o chinês. É tão importante quanto um exercício físico para a gente, só que é um exercício espiritual. Então, eles dizem que a meditação faz tudo funcionar melhor, seu corpo físico, a sua mente. Então, todos os dias, eles tiram uma parte do seu dia para meditar. E aí, isso é claro, a gente precisa ter... essas figuras acontecem principalmente do século XII ao século XIII, que são as paisagens, mas é o que vai ficar preponderante, é o que vai marcar realmente a arte chinesa. São pinturas de paisagem como a gente já deve ter visto, quem já frequentou um restaurante chinês deve ter reparado que todos os restaurantes chineses têm a mesma decoração de quadros. A cerejeira, montanha, rio, árvore, são todas muito parecidas, né? A gente pode ver a figura 109, não, desculpa, figura 98. Deixa eu ver se eu consigo mostrar.